Amados irmãos, queridos amigos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus envolva você, preencha você, e que as bênçãos do céu sejam ricamente derramadas em sua vida e em sua casa. É o meu desejo, é a minha oração. Amados e amadas, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pela inscrição no canal e muito obrigado por compartilhar os vídeos. Você que assiste pelo Facebook, pelo Twitter, você que assiste pelo Instagram, muito obrigado a todos vocês. Você que não é inscrito no canal, muito obrigado por assistir os vídeos também. E ficarei muito feliz se você compartilhar meus vídeos com os seus amigos nas suas redes sociais, para que outras pessoas também conheçam essa mensagem e também desfrutem dos privilégios dessa mensagem, ou das bênçãos de Deus propostas nessas mensagens. Deus é contigo. Vamos falar com o Papai do Céu. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estou diante de Ti, Senhor, e diante de Ti desejo viver para sempre. Muito obrigado pelo cuidado para com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Mas muito obrigado, Senhor, por nos amar, a ponto de gastar tudo e se deixar gastar para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, por trabalhar para nós e por nós e através de nós. Ajude-nos hoje a sermos instrumentos Teus. Ajude-nos hoje a vivermos para a glória do Teu nome. Ajude-nos hoje a testemunhar da Tua graça, do Teu perdão e da Tua salvação na vida de cada um de nós. Que verdadeiramente possamos ser testemunhas do Senhor, aonde a gente estiver, aonde a gente for. Cuide da gente, salve a gente, perdoe a gente, purifique a gente, cure a gente, e nos dê um novo coração, capaz de levar essa salvação a outros. Nós oramos, Pai, te pedindo também sabedoria do Espírito Santo para estudar a Tua palavra, para entender o Teu livro santo, a fim de que a Bíblia seja, de fato, viva e eficaz, uma espada de dois gumes cortante, que penetre até juntas e medulas e transforme a gente, nos dê sabedoria para vivermos a Tua vontade. Nós oramos, nós te agradecemos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, Daniel, capítulo 12, todos nós estamos vendo aí como Deus tem falado com a gente, não é? Cada versículo de Daniel 12 até agora tem sido uma mensagem. Há um tempo de angústia, você não está só, mas você não está só. Há um conflito, mas Deus não deixa você lutar sozinho. Deus luta por você. Deus prometeu que o final será glorioso e feliz para todos, através da ressurreição. A ressurreição, que é a principal doutrina da Bíblia e do cristianismo. O cristianismo, aliás, é a única religião do mundo que apresenta o seu Deus como um Deus que morreu. As outras religiões também apresentam que o Deus deles morreu, Renivaldo. Mas o único Deus que ressuscitou é o Deus da Bíblia. A única religião que apresenta um Deus vivo, ressuscitado, é o cristianismo. E aí percebe a relevância de a gente não acreditar nessa mentira de que o morto está no céu, que o morto está no limbo, está no purgatório, está no lugar de tormento, está num karma de purificação. Isso é doutrina pagã. Isso é quem acredita que o seu Deus está morto, que o seu Deus foi purificado só pela morte. Então você vai ser purificado pela morte também. Não. A Bíblia ensina que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo. E esse Deus vivo, Ele quer dar vida eterna para todos nós. Então Deus trabalha para a salvação sua. Deus trabalha por você, para você e através de você. Deus trabalha para nós. E o único alvo de Deus, o único objetivo de Deus neste mundo é salvar. Deus não tem outro alvo. Então, o único propósito de Deus é resgatar você
e fazer de você um instrumento dele, a testemunha dele neste mundo, para que através de você o mundo seja iluminado pela glória de Deus. Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Muita coisa a gente poderia aprender mais desses textos de Daniel, não é? Estamos chegando ao final, ainda tem hoje e amanhã, mas hoje nós vamos analisar apenas o versículo 4. Leia comigo então, Daniel capítulo 12, versículo 4. E teremos 3 liçõezinhas simples para a gente aqui no capítulo 4, tá bem? Agora vamos lá. Você, Daniel, encerra as palavras, sele o livro, ele vai ficar selado até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o conhecimento deste livro vai se multiplicar. Essa é a história aí. Agora, primeiro, a primeira lição desse texto. Deus quer tirar de Daniel todo o senso de preocupação. Quando a gente lê o capítulo 9, capítulo 10, a gente vê Daniel preocupado, não só com ele, mas também com o seu povo. Daniel, ele é um instrumento de Deus para a edificação do seu povo. Paulo diz que nós somos edificados em Jesus Cristo para edificarmos a igreja. Nós somos resgatados por Jesus Cristo para edificarmos a igreja. Cada um com seu talento, cada um com seu dom, todos trabalhando unânimes e unidos na edificação do corpo de Jesus Cristo. Você foi chamado com um propósito e Deus quer cumprir esse propósito em você. Agora Deus diz para Daniel, vamos encerrar a conversa. Renivaldo, Deus não foi muito radical com Daniel? Não. Por quê? Porque Deus quer tirar do seu filho a preocupação. Às vezes, como cristãos, nós temos nos preocupado demais com o dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? O que eu vou comer amanhã? Aliás, nossa preocupação é até de manhã. De manhã, eu normalmente não tomo café cedo, né? E esses dias com essa série, aí normalmente eu gosto de comer só depois que eu gravo as mensagens, né? Então, eu prefiro estar com o estômago mais vazio para que a minha mente esteja mais aberta, sensível à voz do Espírito Santo. Mas quando a gente está fazendo o café da manhã, a gente já está preocupado com o que a gente vai almoçar. Aí quando a gente está fazendo o almoço, o que é que eu vou comer de noite? E aí chega de noite, a gente já está preocupado, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? O que eu vou... Então, Jesus Cristo disse que a gente precisa parar de se preocupar demais com o dia de amanhã. Leia Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus Cristo diz, o dia de amanhã vai cuidar dele mesmo. Então Deus aqui em Daniel, Deus chama Daniel, Daniel, vem cá. Eu sei que você tem ficado muito preocupado, você até adoeceu por causa dessas visões, você quer saber o final, você quer saber o resultado, se o povo vai se converter, se o povo vai aceitar as minhas instruções. Isso não é com você. E, inclusive, eu quero dizer uma coisa para todos nós que somos pregadores, que somos evangelistas, que somos pessoas que saem dia a dia levando a instrução de Deus para outras pessoas. Muitas vezes a gente quer saber o resultado. Quer saber se a pessoa vai aceitar, se o nosso evangelismo vai ter sucesso. E sucesso, inclusive, tem duas conotações na Bíblia que muitas vezes a gente não vê no dia a dia. Porque a conotação de sucesso na Bíblia é você fazer o que precisa ser feito e fazer bem feito. Isso é sucesso. É você estar sempre fazendo com eficácia e com eficiência. Eficácia é você usar um planejamento, é você planejar o começo, meio e fim. Isso é eficácia. Agora, eficiência é você fazer bem feito. Eu faço um plano de aula para os meus estudantes. E aí eu procuro agora as estratégias. Isso é eficácia. Você vai trabalhar maneiras de levar o seu estudante a aprender a ler e escrever. Eu sou alfabetizador. Aí o que acontece? Quando eu vou para a sala de aula, a maneira como eu trabalho as estratégias, a maneira como eu trabalho os recursos, isso é eficiência.
Então, o cristianismo, às vezes, a gente tem essa mania, a gente faz um planejamento de um evangelismo, de um programa na igreja, e a gente usa todos os recursos, estratégias, até aí tudo bem, você está usando a eficácia. Você está procurando a melhor maneira, os melhores recursos, as melhores estratégias para fazer o trabalho. Isso é eficácia. Agora, a maneira como você age, a maneira como você apresenta a mensagem é eficiência. Então isso na Bíblia chama-se sucesso. Você teve sucesso nas estratégias, você teve sucesso nos recursos, você teve sucesso na apresentação, no trabalho. Você fez um bom trabalho. É muito gostoso quando alguém diz para você, você fez um bom trabalho. E o que Deus está dizendo para Daniel, até aqui você fez um bom trabalho. Daniel, você fez um bom trabalho. Deus está agradecendo a Daniel pelo bom trabalho que ele fez. Mas Daniel, isso não é para você. A sua preocupação acaba aqui, bom? O seu ministério acaba aqui. Agora, você tem que parar com preocupação. É isso que Deus está dizendo para Daniel no versículo 4. Pare de se preocupar com o dia de amanhã. Pare de se preocupar com o que está fora do teu alcance, com o que está fora da tua alçada, que está fora dos teus limites. Todo ser humano tem limitações. Uma outra questão de sucesso na Bíblia é você concluir o que você está fazendo. É você ser bem-sucedido naquilo que você está fazendo. E para esse segundo objetivo, esse segundo sucesso da Bíblia, muita gente entende que ele só foi bem-sucedido se ele salvar, digamos assim, faz um evangelismo e aí salvar 200 pessoas, 1000 pessoas. Quer dizer, hoje eu estou pregando para mim, estou pregando para você que está me assistindo, não é? Eu estou dando a oportunidade aqui para muitas pessoas. Eu tenho quase 4.000 seguidores no Facebook, eu tenho uns 200 seguidores no Twitter, eu tenho uns 360 no Instagram. Então, quando eu faço uma mensagem dessa, eu estou colocando ao alcance de todos eles. Agora eu vou me preocupar se ele vai assistir, se ela vai assistir, se esses 4.000 do YouTube, do Facebook, todo mundo vai assistir. Então Deus diz assim, isso não é com você mais. O seu papel é fazer a pregação, é produzir a mensagem. Daniel, você já fez o que precisava fazer. É isso que Deus está dizendo para Daniel. Pare de se preocupar com o que vai acontecer. O resultado não é com você. Meu irmão, minha irmã, o resultado não é com você. Você tem que se colocar agora na mão de Deus e deixar o resultado com Deus. Daniel queria ver já o resultado. Elias chorou, Elias pediu a morte porque ele não viu o resultado. 3 anos e meio de seca, agora veio o milagre, o fogo descendo do céu, morte dos falsos profetas, e Elias vai ser perseguido e agora ele fica preocupado. O que vai acontecer, Senhor? O que vai acontecer? Parece que o mal vai prosperar, o mal vai vencer. Jezabel quer me matar e só eu fiquei fiel ao Senhor. Deus disse, Elias, para com isso. Eu vou levar você para o céu, você não vai passar pela morte. Deus disse para Elias, né? Você não vai passar pela morte. Mas para Daniel, Deus vai dizer, você vai morrer. E sem ver o resultado. Porque isso não é para você. Existem os limites humanos. Então, muitas vezes, hoje a gente está preocupado com o resultado. Aí, para a gente, só tem resultado sim. Por exemplo, eu sou alfabetizador. Então, eu só fico feliz, eu às vezes adoeço, eu vou adoecer, vou ficar estressado, doente, porque meu estudante não está aprendendo. Eu quero que todos os meus estudantes, eu tenho 21 estudantes, né? Então, eu quero que meus 21 estudantes terminem o ano lendo e escrevendo. Eu vou conseguir levar aí 10, 12 estudantes a terminar o ano lendo e escrevendo, ou escrevendo e lendo, pelo menos pequenas palavrinhas, conseguindo produzir uma frase. Então eu tive sucesso. Não alcancei todos os estudantes, mas alcancei a maioria dos estudantes. E todos aprenderam alguma coisa. Mesmo aqueles que não leem, ele quem sabe faz o nome completo, ele já sabe uma sequência numérica até 30, ou até 50, ou até 100, ou até 200. Eu tenho estudantes que escrevem até 200, mas não lê nenhuma palavra. Então, todos aprenderam. Então, eu tive sucesso. Então, às vezes, o resultado não é o que a gente quer. Daniel aqui, ele quer resultado.
Ele quer ver o final. E Deus disse, não, filho, não é para você. Vamos encerrar a conversa aqui. Você chegou ao seu limite. Então, às vezes, a gente está medindo o sucesso simplesmente pelo que a gente está vendo. Daniel vê o povo ainda escravizado na Babilônia. Muitos dos filhos de Israel não quiseram voltar para Israel. Quando Deus fez o convite para o povo voltar, o povo preferiu ficar na Babilônia. Então isso dói numa pessoa como Daniel, que viveu para salvar seu povo. Viveu a vida de Deus para levar as pessoas. E isso estava deixando Daniel doente, porque ele não estava vendo o resultado que ele queria. E aí Deus vai dizer para Daniel, não é com você isso aí, isso é comigo. Agora é comigo. Rejeitar a graça, aceitar a graça, agora não é mais com você. Tudo que você tinha que fazer era testemunhar da graça. Você já fez o seu papel. E no dia a dia, meu irmão, nos relacionamentos, saiba que você não consegue mudar nem a você mesmo. Imagine mudar um cônjuge, mudar um filho. Pare de sofrer por isso. Hoje tem muita gente vivendo ansiosa, depressiva, justamente porque está preocupada com amanhã. Está preocupada com resultados que às vezes você está vendo que não vai ser o que você quer. E aí você está deixando você doente. Então Deus diz para Daniel, vamos encerrar a conversa. Vamos encerrar as palavras, vamos selar o livro, porque isso não é para você. E aí fala, esse tempo do fim aí, isso aí é para o tempo do fim, isso é para depois. É para quem vem depois. E não se preocupe, Senhor, será que vai ter um outro Daniel, né, que vai se levantar para ajudar esse povo? Deus diz, não é com você. Moisés estava louco, porque Deus diz assim, você vai morrer. E aí Deus diz assim, Moisés dizia para Deus, Senhor, e como é que vai ficar esse povo? E Deus disse, não é com você, Moisés. Não se preocupe. E aí Deus diz assim, olha, eu já tenho alguém. Josué vai se levantar. Quando Moisés estava tão preocupado, Deus disse assim, rapaz, eu já tenho a pessoa certa. Eu já tenho o seu substituto. Ninguém é insubstituível. Meu irmão, minha irmã, ninguém é insubstituível. Existe até um livro do Augusto Cury, né? Você é insubstituível. Mas, de acordo com Deus, todos nós podemos ser substituídos. Paulo, o grande arauto do Evangelho, ele preparou Timóteo. Deus preparou Barnabé para ajudar Paulo. E Paulo tinha vários discípulos com ele. Ele fez vários discípulos, porque ele sabia que um dia ele ia morrer. Ele sabia que a obra precisava continuar e alguém tinha que substituí-lo. Ninguém é insubstituível. Na sua comunidade de fé, você acha que você é insubstituível, que a coisa não vai funcionar sem você? Deus diz para você, filho, não é com você que a coisa vai acabar. E você não é a solução final para o problema. Deus tem a solução. É dura essa mensagem? É. Porque muitas vezes nós queremos tomar a posição de Deus. Queremos tomar as rédeas e o controle daquilo que só Deus pode dirigir, daquilo que só Deus pode controlar. Então pare de tentar controlar o final da história. Pare de tentar buscar os resultados. Deixe tudo nas mãos de Deus. Jesus Cristo disse isso, né? Leia Mateus capítulo 6, verso 33, ele disse, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas no versículo 26 ele diz, por que você está ansioso? Por que você está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o dia de amanhã? Você pode mudar a cor do seu cabelo? Hoje a gente está usando tinta, né? Mas a tinta é interessante. Você coloca a tinta no cabelo hoje, 3 dias depois, a pontinha branca lá, a raiz branca começou a mostrar lá que a cor original é branco. Não tem jeito, né? A gente está tentando aí. Aí usa uma pintura no rosto para tentar esconder a anemia, né? Então, Deus diz assim, você não pode fazer isso. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o gambá perder o seu cheiro? A gente não consegue. Jesus Cristo disse, até o cabelo da sua cabeça estão contados. Então pare de se preocupar. Nós como cristãos precisamos parar
de nos preocupar muito com os resultados. Agora, nos concentrar mais em conhecer a Deus, em viver a vida de Deus, ser mais semelhantes a Deus. Daniel, vamos encerrar a conversa. Vamos encerrar a conversa. Não é para você. Não é o momento. Segunda lição aí, meu irmão. Você vai achar estranho o que eu vou dizer. Diz assim, ó. Muitos o esquadrinharão. O livro selado de Daniel, né? Muitos o esquadrinharão. Então a segunda lição é que a gente precisa parar de ler a Bíblia. Ué, Renivaldo, parar de ler a Bíblia? É. Muita gente hoje cita textos da Bíblia. Muita gente hoje está lendo a Bíblia. Mas o que o texto está dizendo aqui, a palavra é esquadrinhar. A palavra esquadrinhar, para quem trabalha com madeira, é você tirar medidas da madeira para que a peça da madeira sirva a um propósito. Para quem trabalha como pedreiro, esquadrinhar é você fazer as medidas da parede, as medidas do piso, as medidas das janelas, para que a casa tenha simetria. Percebe? Então a palavra esquadrinhar aqui é aperfeiçoar, é fazer as medidas corretas para que a coisa seja útil. Então o que Deus quer de mim ao pegar a Bíblia? Que você apenas leia? Você lê lá, Mateus capítulo 5, versículo 46. Seja perfeito como é perfeito o teu Pai que está no céu. E aí? O que esse texto está dizendo para mim? Aí Jesus Cristo disse para os judeus: vocês até examinam a Bíblia, mas não me conhecem e nem me aceitam. Então tem muita gente hoje lendo a Bíblia, mas não aceita os ensinos da Bíblia e nem conhece o Deus da Bíblia. E quando eu digo numa série que Deus trabalha para você, você acha um escândalo. Quando eu digo para você que a obediência não salva, você fica doido. Você diz, esse professor tá todo doido. E aí tem muita gente hoje querendo produzir obras para se salvar. Mas obra nenhuma salva. Não somos salvos sem as obras. Engraçado, não é? As obras não salvam, mas ninguém será salvo sem as obras. Porque as obras é fruto da salvação. O salvo apresenta a sua salvação pelas obras. Ele mostra o resultado da sua salvação. E qual é o resultado da salvação? É obras. É produzir boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós somos salvos em Cristo, salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Jesus Cristo, para praticar boas obras. Salvo para, não é salvo por. Nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para as boas obras. E agora tem muita gente aí lendo a Bíblia, fazendo ano bíblico. Lê a Bíblia todo dia, porque é uma obrigação ler a Bíblia todo dia. E a pergunta para mim, a pergunta para você é: o que a Bíblia tem feito na tua vida? Se você leu um versículo da Bíblia, e esse versículo falou com você, esse versículo mudou você, aí você esquadrinhou a Bíblia. Observe qual é o objetivo da Bíblia. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, Deus diz qual é o propósito da Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12 está escrito: a palavra de Deus é viva. Epa. Então observa, Deus diz para Daniel: Daniel, esse livro misterioso que você está escrevendo, essas histórias todas aqui, esse conflito que você está apresentando, vai ser esquadrinhado. Não apenas lido, vai ser esquadrinhado. Então o propósito da Bíblia não é você ler a Bíblia. O propósito da Bíblia é mudar você, é transformar você. E aí Paulo diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12: a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Então, meu irmão, se você está lendo a Bíblia por ler, isso não muda você. Isso não faz diferença na tua vida. Você lê a Bíblia de manhã e logo depois você sai e vai falar mal do seu irmão, vai falar mal do seu vizinho, vai reclamar dos políticos, vai reclamar dos pastores, vai reclamar, vai viver uma vida de murmuração, vai mentir, vai deixar de pagar o que deve. Então a leitura da Bíblia fez o que na sua vida? Ela foi viva? Ela foi eficaz? Não, de jeito nenhum. Aqui está dizendo a Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz e ela tem um propósito.
A palavra de Deus, ela foi dada com um propósito. Diz aí, ó. Ela é cortante como espada de 2 gumes. E ela penetra até juntas e medulas, para dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que a Bíblia é para você? Daniel, pare de se preocupar com o resultado, porque esse livro vai ser esquadrinhado. Ele vai fazer um rebuliço na terra. Esse livro vai fazer uma revolução na terra. Esse livro vai revolucionar a história da terra. Não existe hoje nenhum historiador, não existe nenhum historiador que ouse analisar a história sem ler o livro de Daniel. E se você pegar qualquer enciclopédia hoje de história, qualquer livro de história, vai falar sobre a ascensão da Babilônia, a queda da Babilônia, vai falar sobre a ascensão dos Medos e Persas, vai falar sobre a Grécia, vai falar sobre Roma, as 2 Romas, não é? Então vai falar da Europa dividida, vai falar das tentativas políticas religiosas da Europa para tentar se unir. E você sabe que a Europa hoje é um continente dividido, que eles mesmos não se entendem e criaram uma moeda única aí, mas alguns não abandonam sua moeda particular. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é mais uma prova de que a Europa nunca iria se juntar, como o barro não se junta com o ferro, os pés da estátua, os 10 dedos da estátua, os 10 países da Europa. Percebe como a questão é? Então, esse livro vai ser esquadrinhado. E aí Deus diz para Daniel, a Bíblia tem um propósito. A palavra de Deus tem um propósito. E diz assim, olha, é para o tempo do fim. E no tempo do fim, muitos vão buscar compreender este livro. Esse livro vai ser esquadrinhado. Então, meu irmão, minha irmã, na sua comunhão com Deus, a Bíblia é o ponto-chave do relacionamento com Deus. Porque é na Bíblia que Deus quer falar com você. Então pare de ler a Bíblia. Pare de decorar versos da Bíblia. Mas Renivaldo, você não já disse que tem que ler a Bíblia todo dia? Eu disse o seguinte, você tem que ler a Bíblia diariamente para aprender da Bíblia. O que na verdade Deus está querendo é que você estude a Bíblia. Ou estude na Bíblia o que Deus quer de você. Você encontre, veja que Daniel capítulo 9, versículo 4, o que é que Daniel diz? Eu busquei compreender nos livros. Leia Daniel 9, verso 4. Eu busquei compreender nos livros o que Deus tem planejado. Então você foi chamado por um propósito. Não esqueça a mensagem de ontem, né? Se você não assistiu, pare o vídeo agora e assista. Porque Deus está dizendo para você que Ele tem um propósito para você. Ele tem um objetivo para você. É salvar você, para usar você, para resgatar outros. Então Daniel, ele busca compreender nos livros. Na Bíblia, ele busca compreender. Então você não vai ler a Bíblia por ler. Você vai ler para compreender, para entender os planos de Deus para você. Você precisa entender. Eu não vou pegar a Bíblia, simplesmente ler, eu vou passar 1 hora lendo a Bíblia. E aí? Agora, se você pegar um texto da Bíblia, Hebreus capítulo 4, você pega Hebreus capítulo 4 e você diz assim, eu vou ficar 1 semana só lendo esse versículo. Eu vou ler só esse versículo aqui. Agora, no final da semana, eu quero tirar todas as lições que Deus tem para mim nesse verso. Nesse verso, Deus tem várias lições. E quais são as lições que Deus tem para mim? Aí você vai, eu, por exemplo, você poderia tentar tirar uma lição só nesse aí. A palavra de Deus é viva. Opa, então a Bíblia é viva? Se ela é viva, meu irmão, ela vai levar a vida aonde for. A Bíblia tem que levar eu e você a viver para Deus. Agora, Paulo diz que ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Ela é apta para ensinar, olha aí, apta para ensinar, para discernir os pensamentos.
ela é apta para dividir a alma. Lembra do que eu falei das duas naturezas? Você tem a natureza do Espírito, que ama a lei de Deus, que tem prazer em fazer a vontade de Deus, e você tem a natureza da carne, que odeia as coisas de Deus. E aí você, como cristão, tem dia que você amanhece disposto a Deus abrir o céu e você subir e morar com Ele para sempre. E tem dia que você amanhece dizendo: Deus, é melhor você ficar longe de mim. Hoje eu não quero papo contigo. Isso é cristianismo. Você viver essa dualidade, essa guerra entre o eu e Deus. Ou eu faço a minha vontade ou eu faço a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus é quem vai morar com Ele no céu. Para isso eu preciso matar a minha vontade. Aí o texto diz que a Bíblia é uma espada para matar essa minha vontade, para matar esses meus desejos, para matar essa minha rebelião, para matar esse pecado acariciado e abominável na minha vida. A Bíblia ela tem que ser essa faca, essa espada, para dia a dia cortar, esquadrinhar o coração do Renivaldo. Tirar daí o lixo e aí tornar o coração do Renivaldo aberto, sensível e simétrico à vontade de Deus. Lembra que a palavra esquadrinhar é tornar perfeito, tornar alinhado a um objetivo? O marceneiro, né? O carpinteiro que vai fazer a porta, ele vai ter que esquadrinhar a madeira, alinhar a madeira para ela caber nas medidas da porta. E é isso que Deus vai fazer com você. Ele vai usar a palavra para esquadrinhar você. Agora você fica só lendo a Bíblia, decorando o verso da Bíblia. Eu sei a Bíblia de cor. Deus não quer isso não. Assim como Deus não quer que você seja igual a Daniel. Deus não quer que você seja igual a Davi, igual a José. Ah, você gosta da história de José, né? Você gosta da história de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. É a experiência dele. Porque ele buscou ser semelhante a Deus. E Deus quer que Renivaldo seja semelhante a Deus. Seja perfeito como perfeito é o Pai de vocês que mora no céu, disse Jesus Cristo. E Paulo disse em Filipenses capítulo 2, verso 3:8, ele disse: eu quero ser achado nele, igual a ele, semelhante a ele. E aquele que começou a boa obra em você é o que vai concluí-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Agora, interessante é o Espírito Santo pedir para mim fazer uma série de Daniel. E eu pensava em fazer uma série de Daniel totalmente diferente do que foi apresentado aqui. Porque o Espírito Santo foi conduzindo a coisa para que o benefício não fosse só para o Renivaldo, mas para cada pessoa que assiste a mensagem. Esse é o papel da Bíblia. E sabe quem é que fala através da Bíblia para mim, para você? É o Espírito. Então, meu irmão, pare com essa religião de faz de conta. Comece a viver a vida de Deus. Comece a viver os sonhos de Deus. Como é que você vai viver a vida de Deus, os sonhos de Deus, sem abrir a palavra, sem beber da palavra, sem comer da palavra? Jesus Cristo diz que quem come o pão e bebe da água tem a vida eterna. Ele é o pão, ele é a água. E ele fala isso que a Bíblia, a palavra de Deus é o pão e a Bíblia é a água. Em terceiro lugar, meus irmãos, a gente tem que atentar para um detalhe aí. Daniel não profetizou o avanço da ciência. Daniel não profetizou as descobertas científicas. Daniel não está profetizando aí a evolução tecnológica da indústria, nada disso. O livro de Daniel, que é um livro pautado no conflito entre o bem e o mal, pautado no conhecimento da verdade e da mentira, pautado na história da ascensão e queda dos reinos da terra, ele está falando do conhecimento de Deus. O saber que vai se multiplicar, o conhecimento que vai se multiplicar, é o conhecimento de Deus.
Daniel está preocupado, é verdade. Como ser humano, muitas vezes nós nos preocupamos com o final. Mas Deus diz para Daniel: muitos vão esquadrinhar o livro, muitos vão procurar conhecer o livro, e muitos vão ter sabedoria de Deus ao ler esse livro. Sabedoria de que tipo de sabedoria? Sabedoria para discernir quem é quem no conflito. Sabedoria para escolher um lado. Sabedoria para... que a palavra sabedoria aí aparece também como fonte de conhecimento, ou como conhecimento de. Então, o conhecimento de Deus, o conhecimento do mal, o conhecimento da história vai levar muitas pessoas a se posicionar ou se posicionarem de um lado da história. No conflito entre o bem e o mal, no conflito entre Deus e Satanás, no conflito entre a verdade e a mentira, o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento dos planos de Deus, da história de Deus em querer salvar o pecador, vai se multiplicar, esse conhecimento vai se multiplicar para que todos sejam iluminados e todos tenham a oportunidade e a possibilidade de escolher de que lado vai ficar. Então, nesse conflito, nós temos um Daniel preocupado com o resultado, e Deus vai dizer para ele: filho, o resultado é comigo. Nós temos aí a Bíblia, que a gente tem que parar de ler a Bíblia. Já falei para você, a gente precisa parar de ler a Bíblia. A Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser analisada, estudada, aprendida. Você vai aprender com Deus e de Deus. Diz o livro de Jeremias e João capítulo 5, Jesus Cristo repete isso, né? Todos serão ensinados por Deus. Ora, se todos nós somos ensinados por Deus, e Deus aqui está ensinando a Daniel, no capítulo 12 é um diálogo só entre Deus e Daniel, entre Daniel e Deus. Os dois estão sozinhos, nesse momento de comunhão, de crescimento espiritual. Então, Deus está dando as últimas instruções a Daniel. O diálogo vai se encerrar. Deus já pediu para ele: olha, chega de conversa, não há mais o que a gente conversar acerca desses assuntos. Porque acho que você já tem, você já tem o conhecimento necessário para entender o que eu vou fazer. E nesse conflito, quando a gente vê Isaías capítulo 28, se eu não estou enganado, versículo 13, onde Isaías diz que Deus vai operar no mundo uma obra estranha. Que obra estranha seria essa? Permitir o cativeiro dos seus filhos, permitir o sofrimento dos seus filhos? Talvez. Mas a obra estranha é um Deus de amor, da recompensa de morte eterna àqueles que ele criou, mas que o rejeitou, que não o reconhece como Pai, não o reconhece como Deus, não o reconhece como Senhor e muito menos reconhece a sua situação de pecador para buscar a salvação na oferta da graça redentora oferecida por Deus. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Então, em Daniel 12, versículo 4, nós encontramos aqui, né, essa questão toda aí. A questão é: encerra o livro. Aí Jesus Cristo disse em Mateus que quem lê o livro de Daniel entenda. Quem lê entenda. Desde a ordem para reconstruir Jerusalém até o ungido. Desde a ordem para reconstruir Jerusalém, o esforço de Deus em enviar seu Filho para salvar pecadores. Então, quando você pega a Bíblia, você tem que pegar com um propósito. Ao abrir a palavra de Deus, você precisa, primeiro, buscar de Deus a iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. E aí, quando você começa a compreender os planos de Deus, os propósitos de Deus, os objetivos de Deus e as ações de Deus,
Aí todo ser humano, Apocalipse capítulo 15, versículo 4, não é? Vai dizer que todo ser humano vai reconhecer que Deus é justo. Leia comigo Apocalipse capítulo 15, versículos 1 a 4. Olha o que está escrito. Vi no céu sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes 7 flagelos, com essas 7 pragas, eu chamo de 7 juízos, né? Os 7 últimos juízos de Deus, porque serão para 7 grupos de pessoas diferentes, né? Apocalipse capítulo 16 fala cada um desses grupos de pessoas, onde eles vivem, o que eles fazem. Então, esses 7 juízos de Deus, esses 7 flagelos de Deus, essas 7 pragas vão cair sobre as pessoas. Isso é uma obra estranha. Um Deus de amor punir pecadores, punir pessoas que Ele mesmo criou com as suas próprias mãos e que Ele mesmo, durante séculos e séculos, trabalhou para salvar. Aí chega o momento final em que a porta da graça se fecha e todo o ser humano terá decidido, escolhido o lado que vai ficar. Agora, como é que você vai escolher um lado se você não tem o conhecimento necessário disso? Todos terão conhecimento. Então, o saber de Deus, o saber das coisas de Deus, o saber dos planos de Deus serão conhecidos de todos. O que vai se multiplicar é o conhecimento da história da salvação, que Jesus Cristo vai chamar de evangelho, a boa notícia, né? Que Deus quer salvar pessoas. E para isso Ele matou seu próprio Filho, como oferta para salvar pessoas. Agora, quando todos tiverem o conhecimento de Deus e das ações de Deus, dos planos de Deus, e que escolherem um lado, aí Deus vai exercer juízo. Aí Deus vai exercer justiça. Aí Deus vai exercer condenação. Não é Deus que vai condenar ninguém, mas a escolha que fizeram levará Deus a dar o veredito. Quando a gente participa, eu já participei de um processo de julgamento, né? Então, os jurados, eles fazem a análise de todas as falas do processo, né? Especialmente das audiências de julgamento. Os jurados estão ali para avaliar o comportamento de cada um dos defensores, dos acusadores, dos advogados de defesa, advogados de condenação, dos promotores e aí das testemunhas. Então o jurado analisa tudo e, segundo a visão dos jurados, todo o conhecimento que eles têm do processo, eles passam para o juiz um parecer. Os jurados concordam ou discordam das insinuações, dos argumentos do processo. E aí, se eles não concordam, eles acham que há indícios de crime, então eles condenam. O jurado condena, dá a sentença no caso, né? Aí os jurados dão a sentença, porque eles na verdade estão avaliando o comportamento das pessoas. Eles são isentos, não conhecem a história das pessoas, não têm qualquer ligação com as pessoas e não recebem sequer honorários para estar ali, para não ter qualquer indício de tendência de tomar partido para A, B, né? Então eles vão dar a sentença. Eles vão dizer para o juiz, ele é condenado, ele é absolvido. E aí o juiz agora, de acordo com a sentença dadas pelos jurados, que isso aí foi com base nas testemunhas, com base nas acusações, com base nos autos do processo, aí o juiz vai estabelecer o tanto da sentença. Se a sentença é liberdade total ou 1 ano de prisão, 2 anos, 3 anos. No Brasil, o tempo máximo de uma sentença é 30 anos. Então, o crime é passível de 6 meses de prisão até 30 anos de prisão. E se ele for julgado em mais de um processo, aí para cada processo um tempo determinado. Mas o juiz, o que é que o juiz faz?
O juiz simplesmente lê a sentença. Ele dá o veredito, proclamado pelos jurados. A Bíblia diz que há os anciãos, né? Lê Apocalipse capítulo 20, versículo 11, os anciãos se assentam, e são eles as testemunhas, aqueles que Jesus Cristo ressuscitou. Então todos eles vão realmente avaliar a vida da gente, abrir os livros, analisar os livros e dizer realmente o Renivaldo não é digno da vida eterna, Renivaldo não é digno do céu. E aí Deus vai fazer o que com o Renivaldo? Vai permitir as 7 pragas, que uma das 7 pragas caia sobre o Renivaldo, porque ele viveu uma mentira, embora estivesse dizendo que estava servindo a Deus, estava vivendo uma mentira. Então uma das 7 pragas vai cair sobre o Renivaldo, e no final, aí Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, eu vou reconhecer, diz aí, ó, quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão perante ti, porque os teus atos de justiça se realizaram. Então é esse conhecimento que vai se multiplicar. Tem nada a ver com a ciência, nada a ver com tecnologia, nada a ver com o crescimento da indústria, do comércio, nada disso. Muita gente tem usado Daniel 12, versículo 4, para dizer que a ciência vai se multiplicar. Aqui, a palavra ciência, se você ler na sua Bíblia, ciência, tenha certeza de que está falando de conhecimento. E o conhecimento do propósito de Deus. O livro de Daniel, Deus descreve minuciosamente o que ele vai fazer, o que o povo dele vai sofrer em cada momento da história deste mundo, até a volta do rei, até a ascensão do ungido, aquele que virá para fazer justiça aos santos. De Daniel capítulo 7, versículo 27. Que Jesus Cristo vai descer para fazer justiça aos santos. Verso 26, né? Deus fará justiça aos santos. Versículo 22 também. Então, Deus vai descer para fazer justiça. E a justiça de Deus se revela na lei. Então, você escolheu ser fiel a Deus, você escolheu ser puro, você escolheu ser obediente. Então, você está garantido. Você não tem problema diante de Deus. Você será absolvido. Ou melhor, você vai receber o galardão da vida eterna. Mas todos terão o conhecimento necessário para tomar uma decisão ao lado de Deus ou contra Deus. Meu amado, o resumo de Daniel 12, 4 é: primeiro, pare de se preocupar com o futuro. Pare de se preocupar com coisas que estão além dos seus limites. Coloque-se nas mãos de Deus e deixe os resultados com Deus. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, deixe o resultado com Deus. Vai empreender, vai se relacionar, vai abrir um projeto, começar um projeto. Então coloque tudo nas mãos de Deus. O resultado, deixe que Deus coloque você com o resultado que você deseja, talvez, mas com o resultado que Deus almeja para você, que você ficará satisfeito. Segundo, pare de ler a Bíblia. A Bíblia não é para simplesmente você abrir, ler e discutir. Não. A Bíblia é para você aprender, é para você comer, é para você beber. Jesus Cristo disse isso, não é? Aquele que beber dessa água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo diz, aquele que João capítulo 6, versículo 60, ele diz, aquele que comer a minha carne, aquele que beber do meu sangue, tem a vida eterna. E ele falava isso da palavra. Também em João 6, ele fala que aquele que comer da palavra, aquele que comer do seu pão, aquele que beber da sua água, esse vai viver eternamente. Então a Bíblia é muito mais do que um livro qualquer. A Bíblia é a verdade absoluta de Deus. E por que que hoje nós temos um cristianismo fraco, destituído de poder? Porque falta
a alegria, o prazer de a gente estudar a palavra de Deus para ser transformado pelo poder da palavra. Leia lá Hebreus capítulo 4, já expliquei, né? Hebreus capítulo 4 diz que a Bíblia é para esquadrinhar, é para dividir juntas e medulas, é para levar você a ter discernimento, a ter sabedoria de Deus, para o Espírito Santo conseguir fazer uma mudança radical no teu coração. Esse é o papel da Bíblia. Então, pare de questionar, pare de duvidar da Bíblia. Pare de inclusive, selecionar textos da Bíblia. E tem gente aí com o Salmo 91 aberto a vida toda na prateleira da sua casa, mas nunca parou para ler o Salmo 91 e ver a mensagem que Deus tem no Salmo 91. Ah, meus irmãos, se a gente fizer uma análise no Salmo 91, você vai ver que maravilha de salmo. Agora não é amuleto, não. O Salmo 91 nunca foi amuleto. Porque Deus só é refúgio daquele que escolhe a Deus como sua casa. Presta atenção. Você escolheu Deus como sua casa? Aí sim, agora Deus vai proteger a sua casa. Deus vai morar na tua casa. E aí Ele vai derramar bênçãos na tua casa. E aí o mal que campeia, ele não vai atingir a tua casa. As avalanches, as tempestades, as tragédias não vai derrubar a tua casa. Pode até vir a tempestade, pode vir ventos, pode vir tornados. A tua casa vai ficar firme, porque ela é sustentada pelo Deus do céu. Está lá no Salmo 91, se eu não estou enganado, versículo 11. Ele te sustentará com as mãos dele, para que nenhum mal destrua você. Ele não diz que o mal não vai vir. Ele diz que o mal não vai destruir você. Quem lê o Salmo 91 vai perceber isso. Não é só abrir o Salmo lá, é o Salmo da proteção. Deus vai proteger aquele que escolhe Deus como sua casa. Faz do Altíssimo a tua morada. Diz lá o versículo 5. Que faz do Senhor a tua morada. Aí, sim, se eu faço de Deus a minha morada, eu estou dizendo, eu vou morar no coração de Deus. Deus vem morar no meu coração. Aí pode vir tempestade, doença, conflito, divórcio, pode vir o que for. Perda de emprego, perda de alimento, passar fome. Paulo diz que nem nudez, nem fome, nem nada nesse mundo nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Agora é quando você escolhe Deus como seu refúgio. Então pare de ler a Bíblia. Comece a analisar a Bíblia, a aprender da Bíblia, a comer a Bíblia como um pão diário. E aí você pode comer só um versículo, você pode comer só um capítulo. Não importa se você vai ler 10 capítulos num dia. Se é nesses 10 capítulos que você vai tirar lições práticas para o seu relacionamento com Deus, para o seu andar com Deus, maravilha. Agora pode ser que Deus fale com você apenas numa frase da Bíblia. Não nem um versículo, apenas uma palavra do texto bíblico. Deus pode falar com você com uma palavra. Aí você vai ver que a Bíblia tem sentido para você. E terceiro, não é? Aí o conhecimento de Deus precisa se multiplicar. E Deus quer multiplicar esse conhecimento através dos seus filhos. Quando eu começar a viver a vida de Deus, quando eu começar a viver os sonhos de Deus, quando eu começar a viver os planos de Deus, quando eu começar a viver os propósitos de Deus, porque eu fui criado, Isaías capítulo 43, versículo 7, versículo 10, aí agora você vai ver que você vai brilhar, você vai resplandecer naturalmente. Ou seja, você vai produzir fruto. E aí a sua vida vai atrair outros para Deus. E aí o conhecimento de Deus vai se multiplicando. A luz vai expandindo, vai inundando a terra e todos terão conhecimento de Deus e das ações de Deus para escolher um lado, para tomar uma decisão, vida eterna ou morte eterna. O que vai se multiplicar, segundo Daniel, não é a ciência, é o conhecimento de Deus. É o conhecimento desse Deus de amor que está interessado não em punir, mas em salvar. Ore comigo. Maravilhoso Deus, querido Pai, a nossa gratidão e o nosso louvor ao Senhor por tudo que Tu és na história deste mundo. Tu és um Deus amoroso, misericordioso, tardio em irar-se,
mas grande em misericórdia e fidelidade, a ponto de dar teu Filho amado para salvar a gente. Ô Senhor, tira de nós toda a preocupação, todo o medo, toda a ansiedade. Coloca em nós, ó Deus, a alegria e o prazer de estudar a Tua Palavra, de aprender da Tua Palavra, de viver a Tua Palavra. Guarda-nos dos perigos desses últimos dias e ajude-nos a fazer do Senhor a nossa rocha, fazer do Senhor a nossa morada, fazer do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora das dificuldades. Ajude-nos também, Senhor, a iluminar a outros à nossa volta, para que todos conheçam o Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a ser a luz do mundo e o sal da terra. Ajude-nos, ó Deus, a levar a esperança para aqueles que estão sem esperança. Ajude-nos a levar luz para aqueles que estão nas trevas. Ajude-nos a levar alegria para aqueles que estão tristes, felicidade para aqueles que estão infelizes. Ó Pai, converte a gente, purifique a gente e salve a gente. Dá-nos a alegria de ser do Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.